Fala pessoal, beleza? Então, como eu tinha prometido, vou gravar aqui uma pequena revisão sobre o assunto de tabela periódica. Vou comentar aqui, como você está vendo na tela a tabela, vou comentar o que é mais importante, né, para a prova da gente. E coloquei aqui também, como você pode ver, algumas questões para a gente praticar, certo? Muito importante aí sempre praticar as questões do assunto para que a gente tenha um melhor entendimento disso daí. Então, a gente está vendo aí a tabela periódica, ela serve para organizar os elementos químicos. Lembrando que um elemento químico qualquer, como por exemplo o carbono, que está destacado aqui dentro desse quadradinho azul, o carbono, um elemento químico qualquer, por exemplo, como o carbono, ele vai estar nesse quadradinho, como você pode ver aí, tem o símbolo dele, tem o nome, né, carbono, e tem uns números. Tem o número 6 e aqui tem o número 12. 12,01, mas a gente pode dizer 12. Esse número aqui, ele é o número atômico. Número atômico. E o que é o número atômico? É o número de prótons que ele vai ter no núcleo. E isso daqui é o número de massa. A gente tem elementos químicos que têm uma massa muito grande e tem elementos químicos que podem ter uma massa bem pequenininha. O hidrogênio, por exemplo, tem a massa 1, enquanto que elementos químicos como, por exemplo, a prata, que está aqui, ó, tem a massa 107 e o número atômico 47, certo? Ainda sobre número de prótons, a gente viu, né, que um átomo, no núcleo dele, a gente tem os prótons e tem os nêutrons, né, no núcleo, e girando em volta, a gente tem os elétrons. Mas aí já é as discussões sobre elementos químicos. Aqui a gente está vendo a forma como a gente organiza os elementos químicos. E uma coisa muito importante sobre tabela periódica é que a tabela periódica ela é organizada em número crescente de número atômico. Então, o número atômico, certo? Que é o número de prótons, é a organização da tabela periódica. Como assim a organização da tabela periódica? Cara, olha aqui, olha só. Olha para o hidrogênio que está bem aqui, ó, número atômico 1. O hélio lá do outro lado, número atômico 2. Ó, tô aqui na tabela. E se você for observando o lítio, que está lá do outro lado da tabela, lá do outro lado da tabela, está com o número atômico 3. Berílio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim a gente vai seguindo toda a tabela periódica. Então a tabela periódica tem uma organização que leva em consideração o número atômico, certo? Outra coisa que a gente vai ter na nossa queridíssima tabela periódica são os períodos e as famílias, que a gente pode chamar de grupos. As famílias ou grupos, elas estão nesse sentido, no sentido vertical, certo? Então a gente tem as famílias, certo? Ou grupos nesse sentido vertical, enquanto que os períodos, né? A gente tem os períodos, a gente vai ter na horizontal, certo? Por exemplo, o elemento químico cálcio, que está aqui. O elemento químico cálcio tem o símbolo Ca, tem o número atômico 20, né? E a sua massa 40. Então, o número atômico aqui é 20, repetindo, né? E a massa é 40, certo? E qual é a família e qual o período dele? Bem, se a gente for olhar aqui, ele está na família 2A e está no quarto período, certo? A gente tem essas coordenadas aqui para pegar o nosso cálcio. Então, ele está na família 2A. E essas famílias eles têm uns nomes, né? Família 2A são os metais alcalinos terrosos. Família 1A, metais alcalinos. Coisas aí que vocês apresentaram
lá durante os seminários, né? Então, tá lá na família 2A, o cálcio, e tá no quarto período. Então, são informações aí sobre o elemento químico cálcio. Bora fazer para outro elemento químico? Bora fazer para o nosso famosíssimo cloro, que foi até explicado por alguns grupos. O cloro, se a gente for notar, ele está no grupo 17 e a gente percebe que ele está no terceiro período, ó. Se a gente for fechar aqui as coordenadas, ficou meio torto, né? Bora melhorar isso daí. Deixa eu ver se tem como colocar uma reta. Tenho. Então ele está aqui, ó. Ah, agora sim, agora não tinha como ficar ruim, né? E ele está no seu terceiro período. Só um detalhe. A gente tem aqui, ó. Não queria deixar vermelho, deixa azul mesmo. Pronto. Só um detalhe aqui sobre isso de grupo 17 e tal, né? A gente tem a família 1A, 2A, certo? E aqui a gente tem o grupo 13, que é o equivalente à família 3A, grupo 14, que é equivalente à família 4A. É só você olhar para esse número, 15. Você olha para o número 5, né? Família 5A. 16 é a família 6A. 17 é a família 7A. E 18, família 8A. Recordando, família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Aí vamos lá para o grupo 16, ou o que a gente pode chamar também de família 6A, são os calcogênios. Grupo 17, que a gente pode chamar também de família 7A, halogênios. Grupo 18, né, são os gases nobres. Então, essas informações aí que vocês já estão pegando aqui já são importantes. A gente viu como o elemento químico, né, ele tem o número atômico e tem a massa, são dados importantes sobre o elemento químico. Vimos que existem muitos elementos químicos e todos eles estão organizados na tabela periódica, levando em consideração o número crescente de número atômico, que é o número de prótons que tem no núcleo. E aí, tá achando legal a revisão? Tá dando bom? Vamos continuar aqui e vamos resolver alguns exemplos, né? Pegar aqui a canetinha e a gente vai ficar voltando ali na tabela, assim como na prova você vai consultar ela, certo? Então vamos começar aí pela questão 1, né? Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como. Então a gente vai lá, consulta a tabela e vê qual é o elemento químico que tem o número atômico 18. A gente até fez a sequência 1, 2, 3, 4. Olha o 18 aqui, ó. A gente consegue facilmente encontrar ele. Tá aqui, ó, que tá nessa família aqui, que é a família 2 gases nobres. Matamos aí já essa primeira questão. Questão 2. O número atômico do elemento que se encontra no período 3, no terceiro período, e na família 3A é. Então, período 3 é esse daqui que a gente já até destacou e que é da família 3A. Família 3A é aqui, ó. É o alumínio, ó. Família 3A, fechando a coordenada aqui com período 3, só pode ser o nosso queridíssimo alumínio, que tem número atômico 13. Não está dando para ver muito bem porque eu circulei por cima, mas olha só. Deixa eu só tirar aqui, ó. Aqui, alumínio, terceiro período, certo? Olha o número atômico dele aqui, ó. 13, certo? Poderia estar aí o símbolo, né, do alumínio, poderia estar o nome alumínio, ou poderia estar o número atômico, porque o que caracteriza, atenção, ó, o que caracteriza cada elemento químico é o número atômico, certo? Então, nas alternativas, poderia vir o símbolo dele, que é o Al, poderia vir o nome dele, que é alumínio, ou poderia ver o número atômico, que é 13, certo? Nunca que você vai ter alumínio com número atômico 14. Não existe isso. Alumínio é número atômico 13, certo? Assim como carbono é número atômico 6. Vamos fazer a questão 3? Na classificação periódica dos elementos, aí a gente tem bário, selênio e cloro
são conhecidos, respectivamente, como. Então, se ele é do grupo 2 da família 2A, ele é metal alcalino terroso, né? Opa, ele é metal alcalino terroso. Selênio, que é o grupo 16, família 6A, é calcogênio. Cloro, que é grupo 17, ou seja, família 7A, é halogênio. Então a gente tem que tentar encontrar essa sequência: metal alcalino terroso, calcogênio e halogênio. Então a gente tem aqui na letra D, metal alcalino terroso, halogênio e cal... Não, mas espera aí, olha a sequência. Opa, 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 peraí. É metal alcalino terroso, calcogênio e halogênio. Perdão aí. Seria a letra C, ó. Tem que ter cuidado, né, cara? Mas eu errei aí só para ver se você estava atento na revisão, certo? Não foi porque eu errei mesmo, não. Questão 8, já para a gente ir matando essa nossa revisão. Considerando a classificação periódica dos elementos, a afirmação correta é: o enxofre é um não metal de 6 elétrons na camada de valência. Na tabela periódica a gente tem os metais e os não metais, certo? Vamos ver se ele. Como é que eu sei se ele tem 6 elétrons na camada de valência? Galera, se um elemento químico ele é da família 2A, por exemplo, né? Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele é da família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Se ele é da família 6A ou grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se o enxofre está na família 6. Bora lá. O enxofre está aqui, ó. Aqui o enxofre, certo? E está no grupo 16 ou família 6A? Tá sim, tá aqui. Então, essa letra A está verdadeira, porque ele é sim um não metal e ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Só para avançar e a videoaula não ficar muito longa, já vou aqui direto para a questão 9. Os átomos neutros de dois elementos químicos A e B estáveis apresentam, respectivamente, a distribuição eletrônica. Então, aqui a gente tem os núcleos, né, dos átomos e tem as órbitas dele. Esse elemento químico A tem 3 camadas e o elemento químico B tem 2 camadas. O legal é que nas duas últimas camadas, né, tanto para A como para B, eles têm o mesmo número de elétrons. Então, se eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, quer dizer que eles são da mesma família, certo? Eles vão pertencer à mesma família. Então, bora lá. Pode-se dizer, respectivamente, a respeito desses elementos, né? Apresentam o mesmo raio atômico. Seria o tamanho, né? O círculo. Não porque o elemento químico A tem 3 camadas, então vai ser bem maior. Pertence à mesma família. Olha o que a gente está falando, mesma família da tabela periódica. Letra B. Última questão. Questão 10. Um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado em uma cela sem seu capacete espacial. Logo começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como o da figura, em que cada quadrado era uma tecla. Beleza, então a gente tem aí esse painel era uma tabela periódica, né? Apertou uma das duas teclas e voltou a respirar muito bem. As teclas apertadas foram. Então, se ele voltou a respirar bem, ele deve ter apertado na tecla do oxigênio. E o oxigênio, a gente percebe, a tabela periódica está toda riscada, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui esses riscos. Mas está toda riscada porque a gente... Ah, não, que pena. Na hora que eu risco, risca tudo aqui. Mas olha só, pegar aqui uma outra cor que a gente ainda não tenha usado. Perceba que naquela tabela periódica lá, onde é que a gente vai identificar onde o oxigênio está? O oxigênio está bem aqui e ao lado dele está o nitrogênio. O ar que a gente respira, ele é basicamente oxigênio e nitrogênio, que é aqui e aqui. É uma coisa que você ia consultar a tabela periódica, certo? Você não precisaria saber decorado onde é que está o oxigênio e o nitrogênio. Você ia comparar esse painel aqui, né, com a tabela periódica. Então, essas duas teclas que ele deve ter marcado só pode ter sido
Essas aqui, certo? Que é a do nitrogênio e a do oxigênio, que é basicamente a composição do ar que a gente respira, certo? Então eu vou parando por aqui a nossa revisão. Qualquer dúvida você manda para mim que eu vou te responder. Mas essa revisão já vai te ajudar demais. Deixa o seu like aí e se inscreve no canal, viu?